paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Então, assim, gente, antes de dar sequência, eu quero orar com você, mas naquele princípio, né? Eleve sua mente ao Senhor e deixe realmente seu coração aberto, não perca tempo. Não perca tempo de estar aqui. O Senhor Jesus, ele vai deixar ali na palavra dele. O meu povo, ele honra com os lábios, né? Ele fala, mas o coração não tá comigo. E o Senhor, ele vai dizer para Saul também, né? Meu, que adianta? Que adianta você sacrificar e não obedecer? Eu quero uma obediência. É a obediência que eu quero. Então, assim, nem que seja assim, de manhã, 5 minutos, totalmente com Deus, realmente faz a diferença do que ficar 1 hora ali sem absorver nada. Então, você tá aqui, você abriu esse vídeo, fica aí até o final, presta atenção, consagra sua mente ao Senhor. No mundo, a iniquidade está muito aumentada, sabe? Uma das orações que eu faço ao Senhor, e eu tenho muita cautela com isso, é que o Senhor não deixe meu amor se esfriar. E eu abro aqui com você que eu tenho pedido a Deus nos últimos tempos, assim, Deus, acima de tudo que eu peço ao Senhor, eu quero o amor, eu quero viver o amor de Cristo, eu quero receber o seu amor, eu quero viver em amor, sabe? Sinceramente, não é esse amor que ensina no mundo, não é sentimento, gente. É o amor que, por exemplo, é descrito lá em Coríntios. É descrito na cruz, é o amor sacrificial, é renúncia, é entrega, é receber a graça. Eu não mereço mesmo, mas Jesus me perdoou, eu sou amada, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou filha, sou consagrada a Deus, eu salto montanhas porque eu tô com Cristo, tenho todas as bênçãos na região celestial. Eu creio que receber tudo isso, confiar em Deus, tudo isso é receber o amor de Cristo. É parar de lutar contra o amor dele. Mas eu não mereço. Igual aqueles hinos sem fim que fica, mas eu não mereço, mas eu não entendo, mas eu não entendo, mas eu não entendo. Mas a gente não vai entender mesmo, sabe? Não é. Tem coisa que a gente não entende, a gente vive. Então, se eu for tentar entender todo o amor de Deus e por que ele me ama, por quê? Porque eu sei lá, eu não sei, mas ele me ama. Tem coisa que a gente só recebe, não tenta entender. Se alguém. É interessante que eu já vi essa ilustração numa pregação. Alguém chega lá com uma nota de 50 e dá na mão de uma criança, é seu. Ela não fica questionando, mas por que você está me dando essa nota de 50? Por quê? Eu não trabalhei, o que você quer? Você quer? A criança só pega, sai feliz e vai lá gastar o dinheiro. Então, tem coisa que é assim, Deus te deu, pega logo, usa e entenda, eu não mereço mesmo. Mas ele tá me dando, eu quero. É bom, eu quero. Então, é o princípio do amor, né? Graças a Deus. Senhor, obrigada por estar aqui com essa pessoa e realmente eu quero o seu amor. O Paulo, ele disse, depois que ele apresentou os dons e tal, ele fala, olha, mas eu vou mostrar para vocês um dom mais excelente. E ali ele começa a descrever no capítulo seguinte a respeito do amor. Então é isso que eu quero, Senhor, que esse seja o querer dessa pessoa querida que está me ouvindo aí do outro lado. Querer o amor, sabe? O amor verdadeiro, genuíno, receber o amor, porque realmente sem o amor de Cristo, sem essa base de amor, do amor de Deus, não dá para fazer nada. Até a inteligência sem amor se torna cruel. Então, obrigada, Senhor. Amém. Eu me lembro, já contei aí para algumas pessoas, algo que eu realmente vivi. Houve um tempo na minha vida que o Senhor fez um avivamento muito especial, bíblico, né, de estudo da Bíblia na minha vida. Então eu lembro que eu foi especialmente numa época que eu estava de férias do trabalho, dos estudos, e eu consagrei ali uma semana para Deus, uma semana pessoal, de estudo, de ouvir pregação, de tempos de jejum, e foi assim super edificante para mim. Então eu ficava realmente, o Senhor me deu ali algumas pregações para me ouvir, eu via uma atrás da outra, pegava a Bíblia, estudava, e Deus ali me deu assim
várias revelações bíblicas e não foi só nessa semana, foi em outras vezes que o Senhor me deu a graça de fazer isso mais de uma vez. E eu era solteira ainda, e você que é solteiro pode aproveitar e fazer essas coisas, porque realmente tem coisas que a gente só consegue fazer enquanto a gente é solteiro. Então, o Paulo ele disse, né, é bom que não case, porque, por exemplo, a mulher solteira, ela se dedica só a Deus. Já a mulher casada vai se dedicar ao marido. Então, realmente, depois que você casa, você vai ver muita diferença. Então, aquilo que você fazia quando era solteira, você já não consegue mais fazer tanto. Depois de casada, depois que você tem filhos, é bênção ainda. Deus tá ali, tá te usando, tá maravilhoso. Mas você vai ver que o que você fazia de devoção, daquelas coisas doidas de solteiro, você já não consegue mais fazer no casamento. Então aproveita, porque agora que você é solteiro, você pode fazer umas coisas bem malucas que você não vai poder fazer. Mas enquanto você é casado, a não ser em ocasiões muito específicas, de acordo com o cônjuge e tal. Mas assim, como quando solteira, você não. Quando era solteiro, você não consegue fazer mais. E aí eu fazia essas coisas doidonas mesmo. E foi muito edificante para mim. E eu creio que eu colho frutos até hoje de tudo isso. E do que Deus tem me dado a graça também de plantar agora. Então, eu lembro que dentro desse avivamento bíblico que Deus fez em mim, Ele me deu uma interpretação de um texto. E olha assim, gente, é tão maravilhoso que eu ia abrindo os textos e interpretando, escrevendo textos e textos, explicações sobre versículos, parte da Bíblia, que eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou pegar esse daqui, eu vou ver o que os comentaristas famosos dizem a respeito da explicação desse texto aqui. E eu realmente fui buscar o que comentaristas famosos falavam e eles tinham dado a mesma explicação que eu dei. Então você vê assim um movimento do Espírito maravilhoso de cara, o Espírito me deu a revelação desses textos. Então, maravilhoso. E aí, tinha um texto lá específico que Deus ele me deu a revelação a explicação daquele texto. E ali eu montei um estudo que eu nunca dei ainda em lugar nenhum. Esse estudo tá lá nos meus arquivos. E aí Deus me deu um estudo a respeito desse texto e tal. E assim, maravilhoso. Foi uma explicação tão profunda. E eu pude pôr ali os tópicos. Ficou uma coisa muito bem feita. E eu lembro que na mesma semana que Deus me deu a revelação desse texto, todo esse estudo incrível, profundo, surgiu uma oportunidade na igreja de estudar esse texto, exatamente esse texto. E a pessoa que estava escalada para passar esse estudo era uma pessoa que não tinha experiência ainda bíblica. Então era uma pessoa que estava começando a passar estudo, estava ali nos primeiros passos. E eu lembro que essa pessoa ela chegou a mim e falou assim, Josi, eu tô tendo dificuldade para conseguir montar esse texto e tal, e tal, e tal. E eu vou falar, eu tô nervosa e tal, e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, uau, Deus me deu já toda a interpretação desse texto, tem aqui um estudo maravilhoso. Então, se Deus quiser, eu posso até mesmo ajudar essa pessoa ou eu posso passar esse estudo por ocasião de tudo isso também que a pessoa tá falando, pedindo ajuda e tá. Aí eu falei pra pessoa, olha, motivei, falei, continue, se esforce, vai dar tudo certo, tá? Continue aí estudando, vai que vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar e tal. E se você precisar de ajuda, eu estarei aqui de stand-by, né? Estarei aqui. E aí você precisando de ajuda, você me aciona que eu vou estar aqui, né? Se precisar. Deixei o estudo ali separado, tudo. E aí, já esperando, eu já tava doidinha pra passar esse estudo pra igreja, né? Uma bênção. E aí, eu falei, Senhor, eu até imaginei que a pessoa, ela não, na hora, ela ia passar pra mim, né? Que ela não ia querer realmente passar e não ia conseguir passar, que ela tava nervosa, não sei o quê. E com a graça de Deus tinha me dado, então ele ia me deixar passar esse estudo e tal. E eu deixei tudo separado ali. Aí quando foi chegando a hora do estudo, o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, não vai ser você que vai passar esse estudo. Essa pessoa que vai passar. Eu falei, tá bom, pode ser. E aí entramos tal no ambiente de estudo
E a pessoa foi passando. Dava pra ver que a pessoa tava um pouco nervosa. E assim, ela passou todo o estudo. E no estudo dela, olha que interessante, ela conseguiu transmitir a mensagem real do texto. Ela conseguiu. Realmente ela não falou nenhuma heresia, foi fora nem nada. Mas ela ficou ali no raso. Ela ficou bem no rasinho, não se aprofundou muito, sabe? Foi muito simples a passagem do estudo dela. Muito simples. Finalizamos o momento e tal, e enfim. E aí, quando acabou tudo, o Espírito Santo ministrou meu coração assim: filha, a inteligência sem amor, ela se torna cruel. Ela se torna maldosa. Você teve a oportunidade que essa pessoa ela deixou bem claro pra mim, ela deixou aberto mesmo pra mim passar o estudo no lugar dela. E em nenhum momento eu falei pra essa pessoa que Deus ele já tinha me revelado, tinha me dado um estudo tão incrível. Em nenhum momento eu falei pra ela. Pelo contrário, o Senhor me impulsionou a motivar ela a passar o estudo. E sair de cena e deixar ela brilhar. Deixar ela passar. Até hoje essa pessoa não sabe disso. Eu não falei pra ela. E o Espírito Santo, ele foi tão claro comigo que ele me deu esse estudo. Ele me deu esse estudo profundo. Mas se eu chegasse nessa pessoa e esfregasse na cara dela o meu estudo, se eu tomasse a frente dela e falasse, não, licença aqui que eu vou fazer melhor. Peraí, não, fica aí, você vai aprender comigo agora. Mesmo se eu não falasse com essas palavras, mas se com o meu coração eu agisse assim, que é a mesma coisa do que você ter falado com a sua boca, é a maneira que você pensa com o seu coração. Se eu tivesse ido no estudo e passado o meu estudo incrível, e aquela pessoa com aquele estudo tão simples nas mãos dela, e ela me visse passando aquele estudo tão elaborado, tão profundo, talvez isso gerasse nessa pessoa uma trava tão forte, uma insegurança. Oh, meu Deus, quando que eu vou conseguir passar um estudo assim? Eu nem vou amassar minha folhinha aqui, vou jogar fora. E eu teria sido tão cruel. Eu teria sido tão cruel. Sem amor. Então, a gente pode estudar a Bíblia. Pode. O Espírito Santo pode nos revelar coisas tão profundas. A gente pode mover montanhas. A gente pode mover a montanha com a nossa fé. A gente pode realmente estudar em um seminário, em um curso de teologia. E a gente pode ficar tão inteligente. E a gente pode ter tanta facilidade de falar. E a gente pode ter tanta credibilidade. Mas se a gente não tiver amor, de nada isso vai valer. Se eu não tiver o amor suficiente para deixar o meu irmão brilhar, se eu não tiver amor suficiente para pegar o meu estudo maravilhoso e guardar no meu bolso e deixar aquela pessoa que está começando passar, eu não amo. E nada vale o meu estudo maravilhoso, incrível que o Espírito Santo me deu. E realmente, gente, não quer dizer que muitos teólogos, muitas pessoas, muitos pregadores famosos, eles não estão explicando direito. Não quer dizer que você, que fulano, que eu, que ciclano não saiba da Bíblia. Não é questão disso. É questão de que se eu sei demais e que o Espírito Santo me inspirou e eu fui ao céu e eu vi os anjos e eu vi Deus e eu falei com Deus, se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Se eu não tiver amor, o meu estudo, o meu seminário, o meu PhD, o meu doutorado, ele não vale de nada. Ele não vale para nada. Se eu não abrir as portas para deixar que o menor seja exaltado. Se eu não abrir as portas para deixar que o pequeno vá à frente e receba a glória, eu não amo. E a minha teologia, o meu ensino, os meus estudos não valem de nada. Então que
que fique no nosso coração essa palavra. Do amor de Cristo. Testemunhar o amor de Jesus. Que fique no nosso coração essa palavra. Que ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. E ainda que eu transportasse os montes de lugares, se eu não tiver amor, de nada vale. Se eu não tiver o amor suficiente para me calar, para não envergonhar alguém, se eu não tiver a sensibilidade com a dor do meu irmão, se eu não querer colocar um jugo nas costas dele, porque eu tô numa condição melhor do que a dele, não vale nada a minha teologia. Não vale nada o meu cargo. Se eu não souber olhar com mansidão e com amor e com graça para o novo pregador, para aquele menino, para aquela menina que está se empenhando, que está estudando a Bíblia, mas ela não sabe ainda o tanto que eu sei. Se eu não tiver amor para ensinar alguém que está começando na fé, se eu não tiver amor para perdoar, se eu não tiver amor para olhar para alguém, para um adolescente, para uma criança e pensar, um dia eu fui criança, um dia eu fui adolescente, um dia eu fiz a mesma coisa que ele está fazendo, ou às vezes pior. Se eu não tiver amor para receber pessoas novas, pessoas que caíram, de nada vai valer o meu discurso. Eu preciso ter o amor. Nós precisamos amar. Então, na mais sutil oportunidade que aparecer assim, de você exaltar alguém, de nós exaltarmos alguém, de nós deixarmos aquela pessoa brilhar, que deixemos então. A oportunidade que aparecer de nós simplesmente nos calarmos para dar espaço para aquela pessoa falar. Você tem a resposta, você consegue responder, você sabe. Mas deixa ele responder. Ele quase nunca responde, né? Ele quase nunca fala nada, né? Então deixa ele falar. Ah, mas falou errado, respondeu errado, não falou bem, falou errado mesmo, de palavra errada, não se expressou bem. Deixa. Deus usa os analfabetos ainda. Deus usa aqueles que têm a língua presa, aqueles que não conseguem pronunciar a palavra direito. Do mesmo jeito. Espero que você fique com Deus, tenha uma ótima noite, um ótimo descanso. Beijo, beijo e até a próxima.